é preciso entender que sua comunhão com qualquer pessoa, minha comunhão com qualquer pessoa, terá características, resultará em algumas decisões, facetas do ministério de Cristo, propriedades do ministério de Cristo, precisam ser realidade na vida daqueles que amam Jesus, na vida daqueles que cantam 2, 3 horas para Jesus, na vida daqueles que estudam 3, 4 horas sobre Cristo. É preciso refletir as doutrinas basilares da vida de Cristo. É bom viajarmos à Terra Santa, é bom nos alegrarmos pela Páscoa, é legal participarmos das cantatas, tanto de Natal quanto da Semana Santa, da Paixão de Cristo. Mas será que isso é cristocentrismo? É legal pregarmos no Antigo Testamento e terminarmos a pregação no Novo Testamento, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Apesar de divergirmos se Cristo é a espiral hermenêutica de toda a Bíblia, ninguém aqui duvida de que Jesus é aquele para a qual a Bíblia aponta. Ela está construída sobre 4 bases: criação, queda, redenção, glorificação. Criação, Jesus estava criando todas as coisas. Queda, na queda, Jesus foi apresentado como solução, a semente da mulher. Redenção, só há salvação em Jesus. E glorificação, todas as coisas serão glorificadas na sua vinda. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Mas será que saber disso significa ter comunhão com Cristo? Saber isso, pregar isso, cantar isso, ou estudar uma teologia baseada nesses 4 fundamentos me torna alguém cristocêntrico? Cantar música sobre Cristo 2, 3 horas e ir para casa me torna cristocêntrico porque num culto eu falei de Cristo? É óbvio que não. A vida cristocêntrica é uma vida cultica. E quando eu digo uma vida cultica, eu estou falando sobre um estilo de vida pela qual eu vivo, eu demonstro Cristo, mas antes de demonstrar, que é para o outro, eu vivo. E não há um esforço, não há uma técnica, porque não é uma arte, não é uma exibição, é algo natural. Por isso que Jesus diz que Ele é vida, porque vida você simplesmente vive, simplesmente exerce. Vida não é técnica, não é arte, não é método, não é exibição, é simplesmente ser. Quando eu tenho intimidade com Cristo, eu tenho a vida de Cristo. E a vida de Cristo para a humanidade passa, no mínimo, há várias, mas no mínimo, pelos 3 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão intelectual com a encarnação. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de prática com a palavra de Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de caráter com a santidade de Cristo. Se tenho comunhão com Cristo, eu preciso ter comunhão com a encarnação de Cristo. Em que sentido? Primeiro eu falo de modo teórico,
depois a gente aplica. Isaías capítulo 7, versículo 14, veja a profecia: o Senhor vos dará um sinal, disse Isaías, eis que a virgem conceberá, engravidará e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Virgem conceber é milagre, é fora do comum. Precisamos desde já guardar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz que quando Jesus encarnou, quando Jesus desceu, quando Jesus esteve entre nós, ele disse ao Pai as seguintes palavras em oração: sacrifício e oferta não quiseste. Esse sacrifício e oferta que o Pai não quis, nas palavras de Jesus, são os sacrifícios do Antigo Testamento usados para a cobertura de pecados. É nesse sentido que Jesus ora: ofertas e sacrifícios para cobrir pecados. O Pai não quis mais esse sistema, pois me enviou não para cobrir o pecado, mas para remover o pecado. É nesse sentido que ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Agora, mas para mim preparaste um corpo. Porque Jesus foi sempre um com o Pai, sempre Deus. Há um mistério na encarnação de Cristo, pois o seu corpo humano não é um corpo eterno antes da encarnação. Veja o que diz João 1,14: o verbo, a palavra, a expressão divina se fez carne. Se fez carne. Carne aqui é se fez corpo humano e habitou entre nós. Isso é João, o apóstolo, dizendo: e vimos a sua glória no corpo encarnado. E essa glória é a glória do unigênito do Pai. Jesus se torna primogênito depois que ele ressuscita, pois ele é o primeiro de todos os irmãos que um dia ressuscitarão. Jesus é primogênito quando é comparado com a criação. Se a criação é bela, é grande, poderosa e é para ficar para sempre, diante dela Jesus é o primogênito, no sentido não de ser criado, mas de ter primazia sobre ela. Por isso a briga entre Esaú e Jacó, por causa da primazia familiar. Por isso o desprezo dos irmãos para com Davi, por causa da primazia familiar. Aí Paulo diz aos Colossenses que entre a criação e Jesus não há briga de primogenitura, porque diante de toda a criação que é grande e admirável, ele é o cabeça, ele é o primeiro. Diante dele toda a criação se curva. Agora perceba, João 1, Jesus não é primogênito. João 3,16, Jesus não é primogênito, Jesus é unigênito. Porque como primogênito, você pode compará-lo com outros primogênitos, com outros que tiveram categorias de primazia, ok? Como primogênito, você pode compará-lo. Agora, quando João diz, ele se fez carne, e nessa encarnação, não é reencarnação, mentira espírita, é encarnação. O Deus Espírito assumiu um corpo humano. Nessa encarnação vimos a glória do unigênito.
Por que unigênito? Porque se ele é primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Todo mundo aqui é filho de Deus. Jesus é o cabeça, Jesus é o primeiro acima de nós. Agora, quando João diz o Cristo que encarnou é o unigênito, quer dizer que ele é o único da sua forma. Não há ninguém como ele. Em sua glória e encarnação, ele é incomparável. Ninguém nasceu como ele. Todos nascem da vontade da carne e do varão. Ele se fez bebê e entrou dentro do ventre de uma virgem, para se cumprir a profecia de Gênesis 3,15, da semente da mulher. Todo mundo aqui vem da semente do homem. Só Jesus, que misteriosamente é semente da mulher. Por isso ele não poderia nascer da relação entre José e Maria. Ele encarnou e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Aqui entra a aplicação da comunhão com a encarnação. Então, tecnicamente, é um mistério. Um Deus se faz bebê. Tecnicamente, não há explicação como ser semente da mulher sem vir da semente do homem, se é no homem que está a semente. Só que João diz, ele veio cheio de graça. Por que João usa a expressão cheio de graça? Porque ele, sendo Deus, não ter usurpação em ser igual a Deus, da mesma essência, deixar o trono para ser colocado numa manjedoura, deixar anjos cheios de asas para vir habitar entre homens que têm duas mãos, e é uma luta para levantar uma para dar glória, deixar anjos que são velozes como relâmpagos, anjos que têm facilidade em obedecer o Espírito, em Ezequiel 1, para habitar entre homens pecadores como nós, andar entre prostitutas, andar entre pessoas de caráter duvidoso. Por isso João diz, ele veio cheio de graça, porque ele andou entre os pecadores. Aí alguém diz assim, está vendo? Então a gente tem que ter comunhão com os pecadores. Não, a Bíblia não manda ter comunhão com o pecador. Por isso João continua, ele veio cheio de graça e de verdade, porque na graça ele entra no meio do pecador, e com a verdade ele tira o pecador da vida de pecado. Com a graça ele está entre os homens sujos, mas com a verdade ele mostra a pureza para esses homens. Santidade de Cristo é assim: graça para atrair, verdade para libertar. Jesus andava com o pecador, mas nunca se tornou sujo como nenhum deles. Para nós, a doutrina é paz com todos, comunhão só com o santo. Jesus encarnando, estando entre nós, é mistério. Então, olha o que Paulo disse, 1 Timóteo 3,16: sem dúvida, o mistério é grande. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja que Paulo mostra em um versículo toda a trajetória de Cristo Jesus. Só que ele diz que é mistério, manifestado na carne, corpo humano, visto pelos anjos, porque para os anjos ele era um mistério.
Ele não tinha o corpo com o qual se manifestou. Os anjos o viram, os anjos o reconheceram, os anjos, alguns até se assustaram. Lembra? Quando ele chega no céu, no Salmo 24, os anjos que o viram cantam quando ele entra no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Os anjos de dentro, que ainda não conhecia aquele Cristo que os anjos de fora o acompanharam na terra conheciam, perguntaram: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que o conheciam responderam: o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Que batalha foi essa? A batalha da cruz. Ele venceu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mundo. Palavra forte do pastor Eliseu Rodrigues. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais pregações edificantes como essa.